Então, será que realmente não tem problema, né, nós nos adequarmos aos costumes mundanos? Será que realmente não tem nenhum problema, né? A gente fazer algo assim disfarçado, colocar só um pouquinho de base, né? Colocar um corretivo, né, para corrigir, quem sabe uma ruga, né, debaixo dos olhos. Será? Colocar um batonzinho que não seja vermelho, pode ser um batom rosinha, um batom da cor da boca, só para realçar, né? Sabe, eu vejo muitas mulheres que professam ser cristãs, jovens e maduras, professando, né, ser cristãs, mas pregando sobre essa questão da maquiagem, né, incluindo ela na modéstia cristã. E em momento nenhum a Bíblia faz isso, inclui a maquiagem, o uso da maquiagem na questão da modéstia cristã, né? Pelo contrário, diz que nós, né? Nós vamos ver a passagem aqui, diz que nós, mulheres, né? Devemos nos portar de forma mais natural, mais simples, mais discreta possível, né? Isso não quer dizer que nós vamos estar feias, desarrumadas, descuidadas, né? Ninguém pode levar tudo para o extremo, nem para um lado, nem para o outro. Nós temos que analisar as coisas com equilíbrio, mas devemos obedecer à vontade de Deus. Devemos obedecer o que a palavra do Senhor nos diz, né? Qual é a vontade de Deus em relação a isso? Você tem dúvidas? Se você tinha dúvidas, a partir de hoje você não vai ter mais dúvidas. Porque eu vou te mostrar que na palavra do Senhor, aonde a obediência à sua palavra está tudo incluído. Inclusive a questão das vestes, a questão da maquiagem, né? O que o Senhor permite, o que o Senhor não permite, né? Já que já foi demonstrado, já foi provado pela palavra de Deus, né? Que Jezabel era uma mulher, era uma sacerdotisa, né? De Baal. Ela era uma mulher que usava maquiagem, pintava os olhos, né? Enfeitava a sua cabeça. Ela era uma mulher que utilizava pinturas. E isso veio do costume do povo dela, que era um povo pagão. Ela se casou com o rei Acabe, na época do antigo Israel, e trouxe apostasia para o povo de Deus. Muitos aderiram a essa apostasia na época. Muitos aderiram. Muitos acharam que também, como muitos pensam hoje, isso é uma besteira, não tem problema. É só um pouquinho que eu vou utilizar, né? Nós ainda vamos falar sobre a questão das vestes, sobre a questão do esmalte na unha, né? Se isso é permitido por Deus, se isso faz parte da modéstia cristã, como essas roupas que são utilizadas hoje, que estão aí na moda e que muitas estão dizendo, é moda cristã, é moda evangélica, né? Será que essas roupas também que deixam as mulheres sensual, será que isso também é aprovado por Deus? Nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos falando sobre a questão da maquiagem, né? Porque é incluído em todos os costumes do mundo e pagão, né? E aqui, na palavra de Deus, nós vamos ver o que é que o nosso Deus diz sobre isso,
né, para fecharmos o vídeo de hoje, que eu comecei pela manhã e agora estou postando novamente para concluir, porque naquele momento não deu para concluir. Mas gravação ao vivo, praticamente ao vivo, é assim, né? Dentro da nossa casa, muitas vezes tem alguns sons, alguns barulhos e não dá para a gente concluir. Mas quando Deus nos concede um tempo livre, um tempo tranquilo, a gente conclui a mensagem do Senhor. E o primeiro texto que nós vamos ler, mas antes nós vamos orar. Eterno Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome santo. Mais uma vez te suplicamos o Teu auxílio, a Tua presença, que a Tua santa palavra toque os nossos corações neste momento, Pai. Fale conosco e nos instrua, Senhor. Para aqueles que ainda tinham dúvidas, que o Senhor fale ao coração deles ou delas. Que o Senhor esteja, Pai querido, semeando a semente da Tua santa palavra no coração deles e na sua mente. Que eles compreendam, Pai, a Tua vontade para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá? Vamos ler. A primeira palavra do Senhor que eu vou ler, ela está em Levítico, está no capítulo 20 e no verso 26, tá bom? Diz assim, ó: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos. Separei-vos dos povos, para serdes meus. Sou eu que estou dizendo isso? Ou é a palavra de Deus? Né? Vocês podem conferir. Está em Levítico, capítulo 20 e verso 26. É o Senhor que está falando que Ele separou o seu povo de outros povos, né? Para ser o quê? Para ser um povo santo. Um povo que obedeça a sua palavra, que faça a sua vontade, né? Então, se Deus teve esse cuidado de dizer que nós temos que ser um povo santo porque somos o seu povo e temos que estar separados de outros povos, eu quero deixar claro aqui que quando a questão é a separação de outros povos, isso não quer dizer que a gente está fazendo acepção de pessoas, certo? Nós podemos conviver com todos, nós podemos respeitar a decisão de cada um, a escolha de cada um, porque Deus deu livre-arbítrio. Mas, porém, Ele está falando aqui diretamente na sua palavra para o seu povo de Israel, que teria que ser um povo separado, um povo santo, um povo santificado ao Senhor. E por isso não poderia aderir aos costumes de outros povos, povos pagãos, que viviam ao redor deles, né? Vamos ver outra passagem bíblica aqui, que deixa ainda mais claro essa primeira, de que Deus quer um povo separado e que não venha aderir aos costumes do mundo, que não venha aderir aos seus costumes, né? Como hoje também não é diferente. Agora nós vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 9. Diz assim, ó, vou ler para vocês. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, né? Porque o Senhor tinha feito uma promessa, né, para o povo, desde o início, que eles iriam herdar a Canaã,
né, a terra de Canaã. E eles ainda não tinham tomado posse dessas terras, né? Então o Senhor instruiu eles antes de entrar lá, como eles deveriam se comportar, né? E foram vários estatutos, várias leis do Senhor, várias instruções. Se vocês quiserem, depois vocês podem ler o livro de Deuteronômio, de Levítico, de Números, né? De Êxodo. E vocês vão ver que lá o Senhor, Ele tem dado sempre instruções para o seu povo, que quer ser fiel a Ele, para que não caia nas armadilhas, né? Nos costumes pagãos. E nós vamos ver aqui o que é que diz mais. Teu Deus te dê, né? Era a terra de Canaã que o Senhor queria dar ao seu povo. E Deus disse assim: não aprenderás, olha aí, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não aprenderás. Não aprenderás, queridos. Deus está dizendo, não aprendam. Não aprendam o que eles fazem. Não vá por esse caminho. Porque esse não é o caminho que eu quero que vocês sigam. E muitas pessoas são teimosas. Muitas pessoas dizem assim, não tem problema. Hoje todo mundo usa. Por que você vai ficar de fora? Né? Hoje todo mundo utiliza uma base para corrigir uma ruga, né? Hoje todo mundo utiliza um batonzinho só para realçar, para dar uma corzinha. Seus lábios estão muito pálidos. Não, irmã, não tem problema não. Será? Eu quero que essas pessoas venham agora, né, fazendo comentário. E até podem querer observar subterfúgios, né, falar assim, não, irmão Yara, mas não tem nada a ver. Aí tá falando, né, não é para aprender as abominações, não tá falando especificamente de maquiagem. Sendo que a gente já viu no vídeo anterior, né? Qual foi a origem da maquiagem? Qualquer pessoa pode procurar aí na internet que a origem da maquiagem veio através do Egito. E Egito, na palavra de Deus, sempre foi símbolo de pecado, sempre foi símbolo de apostasia, sempre foi símbolo de afastamento da vontade de Deus para o seu povo. Nós vimos também no iniciozinho, nos outros vídeos, vocês podem ir lá conferir. A palavra de Deus que eu falei em Jeremias, capítulo 4, verso 30. Ali não é qualquer povo não que está apostatando não. Não é qualquer povo que está utilizando maquiagem. Porque pintar os olhos também faz parte da maquiagem. Ah, irmã, mas não fala de batom, não fala de base, não fala de blush. Porque talvez naquele tempo eles não usavam mesmo. Só usavam o lápis de olho. E como tudo nesse mundo vai crescendo, vai aparecendo novas coisas. Todos os dias aparecem coisas novas, né? Invenções, ideias novas. E naquele tempo talvez eles não achavam que tinha necessidade de utilizar batom, né?
de utilizar um blanche, porque talvez as mulheres já eram coradas, mas utilizava o lápis no olho. Não quer dizer que porque naquele tempo não fala de batom, não fala de um blush, não fala de uma base, não quer dizer que Deus não condene hoje, porque faz parte do grupo de maquiagens que você usa hoje. Porque estamos em outros tempos. De lá para cá, se inventaram novas formas, novas pinturas para preencher todo o rosto da mulher, não só os olhos, não é? Até pastores. Tem pastores falando que não tem problema. Não caia na conversa de muitos pastores que diz que não tem problema. Quando a palavra de Deus está dizendo para você hoje que tem problema sim. Não são as grandes coisas que vão tirar as pessoas do céu. São as pequenas coisas. São os pequenos detalhes que vão tirar muitos do céu. Não pense você que quando o Senhor Jesus disse que cada um tome a sua cruz, cada um renuncie o seu eu, eram coisas grandiosas, não. Eram coisas do seu dia a dia, do meu dia a dia, que a gente tem que renunciar. Coisas, hábitos que nós estamos acostumados, porque fazemos isso desde que éramos crianças, desde que nascemos. Mas que não é agradável a Deus. Isso não quer dizer que é agradável a Deus, porque fazemos há muitos anos. Eu estou falando da parte da questão que não agrada a Deus. Mas nós vamos ver, porque é uma série de vídeos sobre isso. E até quando o Senhor mandar eu falar sobre isso, eu vou falar. E depois nós vamos partir para a parte das vestes, para a parte das joias. Para cada coisa um pouquinho. Vamos ter uma série de vídeos falando sobre a questão da alimentação. Qual é a vontade de Deus para a questão da alimentação? Qual é a vontade de Deus para a questão da veste? Das minhas vestes? Das músicas que eu ouço? Então, por enquanto estamos falando da maquiagem, que tem origem pagã. E que Deus está falando com você hoje. Se você é mulher ou homem e tem o costume de utilizar e não tinha conhecimento que não era da vontade de Deus, porque você ouvia pastores falar que podia utilizar. Não tinha problema nenhum. Como muitas outras coisas que têm origem pagã e muitas pessoas que são cristãs não sabem. Muitos estão inocentemente fazendo, utilizando esses costumes, colocando o mundo dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dando brechas para Satanás atuar e destruir a sua vida. Não faça isso. Entregue seu caminho e sua vida ao Senhor. Obedeça a sua palavra e você vai ver que sua vida vai ser abençoada. Seja sincero. Se você já viu falar que isso não agrada a Deus, tome uma decisão, tome uma atitude. Pare de fazer o que você fazia e achava que era certo. Ok? E desejo um dia abençoado para todos. Logo, logo nós vamos ter novidades. Vamos continuar essa série de vídeos sobre a questão da maquiagem, modéstia cristã. Hoje nós já vimos que não faz parte da vontade de Deus. Tá bom?
Beijo, abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.